Oi pessoal, eu tô gravando um outro vídeo sobre diuréticos e antidiuréticos e eu vou explicar um pouquinho de forma mais resumida possível para vocês terem um parecer de como funcionam esses medicamentos, tá? Então a gente tem um desenho inicialmente do néfro com as suas artérias aferentes, né, gente? Aqui ó, aferentes, artéria eferente, croméa, tubo conduzido proximal, alça de N e tubo conduzido distal, além do ducto coletor. Então, a gente, na primeira porção, a gente tem ação de certas substâncias e mecanismos, né? No tubo conduzido proximal, a gente tem a pompa de sódio, potássio e ATPase. Normalmente, essa pompa ela acontece praticamente em todo o néfro, tá? Mas o importante nessa porção do néfro é a anitrase carbônica, tá? A anitrase carbônica, ela produz os íons hidrogênios na célula. Como o nosso organismo ele tem a tendência de conservar o sódio, ele acaba reabsorvendo o sódio e em troca eliminando o íon hidrogênio, que é um íon ácido, tá? Lá na região luminal, né, dos túbulos, esse ácido ele tem que ser eliminado. Como que ele vai ser eliminado? Se associando a um carbonato, virando um ácido carbônico que é instável, e esse ácido carbônico vai virar CO2 e água, tá? Mesmo que eu consuma o carbonato, eu vou consumir praticamente a maioria do ácido. Em decorrência, eu tenho sobra de bicarbonato e esse bicarbonato é reabsorvido. Na alça de N, a gente tem dois segmentos, o segmento descendente e o ascendente. O descendente é permeável e passivo, né? Não tem gasto de água. E o ascendente é impermeável à água e ele vai usar o sistema de transporte de sódio e potássio, sódio e cloro, tá? Como que funciona? Vamos lá no ascendente primeiro, né, pessoal? O ascendente, ele é impermeável à água e ele vai fazer a troca, a entrada do cloro e o do sódio no espaço intersticial, deixando ele hipertônico, tá? Então, isso que é o sistema de cotransporte. O cloro entra e acaba arrastando o sódio junto, tá bom, gente? E aí ele vai deixar o espaço intersticial concentrado, em decorrência da eliminação do potássio, tá bom? Com o meio intersticial concentrado, lá na alça descendente, que é permeável à água, a água, a tendência ela ir para chegar a um equilíbrio osmótico, ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado para diluir. Então, o que ela acontece? Ela acaba indo para o intestício e nisso ela é reabsorvida. É assim que funciona, tá? No tubo conduzido distal, eu também tenho a porção toda impermeável à água, mas eu tenho o deslocamento dos íons cloro e sódio. E tem a ação da aldosterona nessa porção. A aldosterona vai agir no tubo conduzido distal e no ducto coletor, tá? E no caso, esse íon vai sair para um meio do intestino e vai deixar ele mais concentrado. E a urina vai ficando mais diluída. Quando a gente fala de urina diluída nessa porção, não é diluída de água, e sim diluída porque os íons estão saindo dela, da urina, né, do ultrafiltrado. No duto coletor, ele pode estar presente na porção medular ou cortical. Além da aldosterona, que eu já falei que vai tentar captar o máximo possível de sódio, vai ter a ação da aldosterona, que eu já falei, vai ter a ação do hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético é o que evita que o animal urine, né? Evita a diurese, evita a urina, tá? Então, ele que vai diminuir a capacidade de urinar do animal, tá? Naturalmente, tá? No rim, a função do rim não é só excretar metabólicos tóxicos, né? Não só substâncias tóxicas, mas também produzir alguns hormônios, como a eritropoetina, que é usada na maturação dos eritrócitos, tá, gente? E produz também a renina, que é o primeiro hormônio de ativação do sistema renina, angiotensina e aldosterona, tá? Então, é ele que vai agir. A renina vai ativar a angiotensina, que vai da angiotensina 1 à angiotensina 2 pela ECA, e a aldosterona é que vai reabsorver o sódio, tá?
E o diurético, ele é usado para várias doenças, como insuficiência crônica congestiva, né, que eu já comentei no outro vídeo, que é quando tem um aumento do débito cardíaco e o organismo tenta, de toda maneira, aumentar esse débito, mas não consegue, mas tem extravasamento de líquido para no intestino, então provoca o edema, tá? Então, acaba levando a vários problemas de edema, principalmente nas periferias. Então, a pessoa se torna inchada, né? Insuficiência renal, quando tem a diminuição da urina, da oligúria. Hipertensão, para diminuir a pressão arterial, edema cerebral, né? Então, isso é utilizado. Os diuréticos tem cinco classes utilizadas e tem um medicamento fora dessa classe que é dela, mas não é utilizado devido aos efeitos colaterais. Então, o primeiro que a gente tem são os mercurais, que é esse que não é utilizado mais. Ele era administrado via parenteral, eliminado via renal, agia no tubo contorcido proximal, inibindo a migração de íons orgânicos, né? Por que ela inibia? O efeito colateral que ele levava era insuficiência renal aguda, alcalose metabólica. Então, o benefício dele acaba se perdendo pelos malefícios, tá? O outro que é utilizado é os inibidores da nitrase carbônica, né? Esses inibidores são administrados via oral, são eliminados via renal, no caso, a nitrase carbônica está presente em todo o nefro, e o que ele faz? Ele retarda a troca do sódio e potássio, né? E inibe a reabsorção de carbonato, tá, gente? Então, o que ele faz? Ele inibe essa absorção de carbonato. Então, ele não vai fazer a troca de sódio e potássio. Então, o sódio fica preso na célula, não consegue fazer a troca, né? E aí, ele mantém o nível inibe a reabsorção de carbonato. Então, acaba aumentando o carbonato na corrente sanguínea, e aí vai consumir o carbonato, não vai ser consumido o ácido, né, que ele produz, porque ele vai ser inibido. Então, ele não vai produzir, não vai ter a absorção de carbonato, né, e ele vai retratar a troca de sódio e potássio, tá? Não vai diminuir essa troca, né? Normalmente ele é usado mais para medicamentos de glaucoma. O outro que a gente tem é os diuréticos de alça, o mais conhecido é a furosemida, mas a gente tem o ácido etraclínico e a pumetamida, tá? Eliminados via urinária, se liga às proteínas plasmáticas para se manter um período maior na concentração, se liga em proteínas plasmáticas, e eles vão agir principalmente no ramo ascendente, tá? Que é aquele que é impermeável à água. Então, ele vai agir nessa troca de sódio e cloro, né? Mesmo com diurese diminuída, mesmo com fluxo diminuído, né? De filtrado, eles conseguem manter a diurese, estimular esse processo de diurese, tá, gente? Então, ele vai inibir essa troca, né, do sódio cloro que acontece na alça ascendente, tá? Então, ele vai pedir essa troca. Então, não vai ficar o meio hipertônico, vai ficar mais hipertônico dentro do túbulo, e aí a água vai para onde que tá mais concentrado, né? Aí a gente tem aqui, ó, vou dar uma em cima, os diazíticos, né? Que a gente tem a clordalidona, né? A eliminação dela é hepática e renal. Ela vai agir principalmente no tubo contorcido distal, age com menor proporção na alça de N e no tubo contorcido proximal, né? E é usada principalmente para insuficiência cardíaca congestiva, diabetes insípido, tá, gente? Ela vai agir naqueles mecanismos que a gente tem, né? De troca de íons, como os outros, tá bom? A gente tem os poupadores de potássio, o mais conhecido é a espirulactona, que é eliminado via urinária, né? Via urinária. E os poupadores de potássio, o que eles fazem? Eles competem com a aldosterona, tá? Então, o mesmo receptor da aldosterona, a espirulactona vai entrar.
ela vai fazer uma competição inibitória, tá? E aí você acaba até você não acaba eliminando o potássio, conserva o potássio no organismo, né? Então ela vai agir. Tem outros medicamentos nesse grupo, a amilorida, né? Amilorida. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a amilorida e a triatereno, né? E age principalmente no ducto coletor, tá? Aí a gente tem os diuréticos osmóticos, né? Que vão agir na alça e vão agir no tubo contussido proximal. No tubo contussido proximal, eles vão inibir essa troca dos íons sódio, tá? Então, ele vai agir na troca dos íons, principalmente o sódio. E na alça, como que eles vão agir? Como a alça na parte ascendente, que é a parte... não, a parte descendente, ela é passiva de água. O que acontece? Como esses diuréticos osmóticos, eles vão deixar o meio dentro da alça hipertônicos. E aí a água não vai querer sair, porque vai estar mais hipertônico dentro da alça do que no meio, nos interstícios, né? E aí ela vai ficar com a substância ali. As substâncias que são utilizadas como diuréticos osmóticos é a glicose e o mannitol, tá, gente? Então, desses aqui foi. E a gente vai passar para a última parte, tá? Que é a ação de cada um. Então, aqui tem uma tabelinha. Então, a gente tem que no tubo contussido proximal, a gente tem a ação dos fármacos inibidores da anidase carbônica. Na alça de N descendente, a gente tem a ação do mannitol, entagricose aí, que eu não coloquei, mas entagricose. Na alça de N ascendente, a gente tem a ação da furosemida, do ácido etacrínico, da pumetamina. No tubo contussido distal, tem a ação da diazida. No tubo conduzido distal e tubo coletor tem a ação da espirulactona, que é mais conhecida, amilarida e triatereno. Tá? Os nomes são feios, mas é isso. E qual o mecanismo desses fármacos? Eliminar os sais e as águas. Para não ter edema, para fazer controle de pressão arterial, né? Para chegar ao homeostase. Lembrando que o rim e o coração têm uma relação muito grande. De dar um problema no rim, eu vou ter problema cardíaco muitas vezes. Hoje eu tenho problema cardíaco, eu posso levar um problema renal. Então, é muito associado. Então, quando tem um diagnóstico e uma das duas doenças, você tem que ver as duas. Para ver se não é que você está tratando o rim, que tá bom, mas o problema é no coração. Ou você está tratando o coração, que tá bom, mas o problema é no rim. Então, o objetivo dos diuréticos é eliminar os sais e a água para manter o equilíbrio. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez, espero ter ajudado. Um grande beijo a todos e boa tarde.